Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 67 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar a diferença entre frase, oração e período, tá? E os objetivos para a nossa aula são identificar frases nos textos, reconhecer as orações nos textos e os períodos também, e compreender a diferença entre esses três itens, né? Frase, oração e período. Eu peço que vocês preparem o material para a aula, peguem o caderno de vocês de português, deixem aberto lá, anotem já o assunto da aula, deixem caneta, lápis, borracha na mão, para a gente ir anotando durante o tempo que nós vamos estudar, tá? Vamos começar então dizendo o que é uma frase. Ah, prof, eu sei o que é uma frase. Muito bem, que bom. Então, o que é uma frase? Eu posso dizer que é frase todo enunciado que tem sentido completo. Se não tem sentido completo, não é frase. Precisa comunicar alguma coisa. Sendo assim, não é obrigatório ter um verbo. Eu posso ter enunciados que não têm verbo e que eles nos comunicam algo e por isso são chamados de frase. Por que eu digo isso? Porque geralmente os enunciados têm verbo, mas existem enunciados que não têm verbo e mesmo assim comunicam algo, têm sentido completo e nesse caso são considerados frases. Olhem só os exemplos. Cuidado. Tem verbo nesse enunciado? Não, não tem. Cuidado não é verbo, né? Agora se eu chego e digo assim para a pessoa, cuidado. Eu estou comunicando algo para você. Esse enunciado tem sentido completo, mas não tem verbo. Então ele é uma frase sim. E agora quando digo para vocês assim, e agora José? E agora Maria? E agora Pedro? E agora, né? Tem verbo nesse enunciado? Não tem também. Mas ele tem sentido completo, ele comunica algo, portanto é uma frase. Ou quando de repente nós estamos, vamos supor, lá na sala de aula, está todo mundo conversando e eu digo silêncio. Tem verbo nesse silêncio? Não tem também. Mas o enunciado tem sentido completo. Ou quando eu digo assim, que chuva. Novamente, o meu enunciado tem sentido completo e não tem verbo. Então, o que é uma frase? É aquele enunciado que possui sentido completo, mas não precisa ter de um verbo obrigatoriamente. Ele pode vir sem verbo, tá certo, gente? Então, anotem lá no caderninho de vocês. Frase, enunciado que tem sentido completo e não precisa ter verbo, tá bom? E oração, o que é? A oração é o enunciado que precisa se organizar em torno de um verbo ou de uma locução verbal. A oração precisa do verbo ou da locução verbal, senão ela não é oração. Precisa também ter sentido completo, comunicar algo, mas obrigatoriamente tem que ter um verbo ou uma locução verbal. Olhem os exemplos. Finalmente acabamos a tarefa. Acabamos é o verbo, é uma ação, eu posso conjugar. Portanto, este enunciado eu vou dizer que é uma oração. Não vou chamar de frase, porque ele tem verbo. Levaram tudo que havia na casa. Novamente é uma oração, tem verbo. É provável que chova. Olha o verbo aqui, é. Eu sou, tu és, ele é. É verbo, né? Então é uma oração. Estamos indo. Aqui eu deixei as duas palavras em negrito e sublinhado ainda, porque é uma locução verbal. Estamos indo, do verbo estar e do verbo ir. E tem sentido completo, ó, né? Então anotem lá no caderninho de vocês. Oração, o que é? O enunciado com sentido completo, que se organiza, que precisa ter ou um verbo ou uma locução verbal. Olhem só, aqui nós temos verbos
em cada uma das orações. E aqui eu tenho uma oração que contém apenas a locução verbal, tá? E o que é o período? Né? Já que nós estamos falando de frase, oração e período. O período é a frase que se organiza com uma ou mais orações. Se a oração precisa ter de verbo ou locução verbal, e o período é composto com uma ou mais orações, então o período tem um ou mais verbos ou um ou mais locuções verbais, né? Vamos ver? Hoje o dia está bem quente. É um período que contém um verbo, portanto, ele é composto de uma oração, certo? Ó, período com uma oração, pois contém um verbo, ok? Assim que acordou, começou o trabalho. O que aconteceu neste exemplo? Eu tenho duas orações porque o período contém dois verbos, tá? Ó, assim que acordou, um verbo, começou o trabalho. Período com duas orações. E olha o terceiro exemplo. Descansou, passeou e fez o que quis no final de semana. Quantos verbos eu tenho aqui? 4. Descansou, passeou, fez e quis. Então aqui eu tenho um período com 4 orações, porque ele tem 4 verbos, tá? Então anotem lá no caderno de vocês. O que é um período? É um enunciado composto com uma ou mais orações. A quantidade de orações que esse período vai conter vai ser definido como? Pela quantidade de verbos ou pela quantidade de locuções verbais. Se o período tem 4 verbos, ele é composto por 4 orações. Se ele tem 2 verbos, ele é composto por 2 orações. E se tem é um período com uma oração, ok? Importante nós sabermos que há situações em que o enunciado ele pode ser frase e oração ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai ter sentido completo e ele vai ter um verbo também. Olhem só o exemplo. Que os anjos te protejam. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos um enunciado com sentido completo, com uma pausa, né? E nós temos também um verbo, que os anjos te protejam. Ó, o protejam aqui é um verbo. Então, ao mesmo tempo que ele é frase, ele é também oração, ok? Vamos praticar então, pessoal, ver se vocês entenderam a diferença de frase, oração e período. Então, aqui a prof trouxe uma propaganda, né? Uma imagem. Vocês vão observar o anúncio do lado e vão colocar para mim o seguinte: se esse enunciado aqui, mais qualidade e energia para a sua vida, é uma frase, é uma oração ou um período? Olha aqui, ó, a frase de onde eu tirei, né? Mais qualidade e energia para a sua vida. Esse pedacinho é uma frase, uma oração ou um período. Por quê? Então, vocês vão colocar lá o número 1 no caderno de vocês, vão copiar o enunciado, né? Aqui onde eu abri aspas, onde eu fechei, e vão escrever do ladinho se é frase, oração ou período, tá? Número 1. Número 2, vocês vão ler a piadinha, já vou ler com vocês, e vocês vão dizer para mim o seguinte: qual a frase dessa piada que não tem verbo, mas mesmo assim ela tem sentido completo e passa uma mensagem? Portanto, vai ser uma frase, tá? Lembrem que a frase não precisa ter verbo. Vamos à piadinha? Então, olhem só. Certo dia, um cavalo torceu a perna e não andava. O dono falou com o veterinário que logo disse: se ele amanhã não levantar, terá que sacrificá-lo. O porco, escutando, correu e foi avisar o cavalo: amigão, levanta, senão vão te matar. O cavalo rapidamente levantou. O dono, pela manhã, viu e ficou muito alegre e foi logo avisando a todos: vamos matar o porco para comemorar. Eba! Coitado do porco, né? Foi lá fazer o favor de avisar o cavalo, levou a pior. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vão olhar a piadinha com atenção, no número 2, né? E vão copiar no caderno de vocês um enunciado que não tem verbo e mesmo assim tem sentido completo e transmite uma mensagem.
bom? Número 2. E daí vai ser uma frase, né? Número 3. Vocês vão ler os enunciados que a prof trouxe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e vão indicar para mim qual deles é frase, qual é oração e qual é período. Lembrando, a frase não precisa ter verbo, a oração precisa ter e o período pode ter um ou mais, né? Então, olhem só os enunciados. É importante conferir as respostas antes de entregar a prova. Isso é frase, é oração ou é período? Saída de emergência, é frase, oração ou período? Deixe seu comentário sobre a página e ajude-nos a melhorá-la. É frase, oração ou período? E a última, apague a luz. Frase, oração ou período, tá? Então, façam lá no caderninho com tempo, copiem, né, os enunciados, coloquem do ladinho o que é, pausa o vídeo, que depois nós vamos conferir, ver se vocês acertaram, tá? Vamos ver, então, se vocês acertaram. Então, aqui, ó, nesse trechinho, mais qualidade e energia para a sua vida. Tem verbo? Não tem verbo, né? Não tem verbo, então é uma frase, né? Tem sentido completo, comunica algo. Lembrando que nós não podemos olhar o enunciado assim sozinho. Por isso que a prof trouxe para vocês aqui no anúncio, né? O que dá mais qualidade e energia para a sua vida de acordo com o anúncio? Esse suplemento aqui, né? Então, sempre levando em consideração o contexto no qual aquele enunciado está inserido, nunca sozinho, tá? Na segunda atividade, né, vocês tinham que achar um enunciado que não tivesse verbo e mesmo assim tivesse sentido completo e passasse uma mensagem. Qual é o enunciado? Amigão. Olhem só, vou voltar lá a piadinha. Amigão. Tem verbo? Não tem. Mas isso é uma frase. Olha só o ponto aqui de exclamação, delimitando que aqui terminou a frase e aqui começa outro enunciado. Tem sentido dentro desse contexto? Tem. O que o porco está fazendo? Chamando o cavalo para levantar. Amigão, levanta, senão vão te matar, né? Então, isso aqui tem sentido completo dentro dessa piadinha, mas não tem verbo. Portanto, é uma frase também, né? E número 3, vamos conferir se vocês acertaram? Então, aqui na primeira, eu tenho um período composto por 3 orações. Por quê? Porque eu tenho 3 verbos neste enunciado. É, eu sou, tu és, ele é. Né? O verbo conferir e o verbo entregar. Portanto, é um período com 3 orações. Próxima. Saída de emergência. Tem verbo? Não. Então, é uma frase. Mas notem que mesmo não tendo verbo, o enunciado tem sentido completo. Ele comunica alguma coisa para nós. Quando você vê a plaquinha saída de emergência, você entendeu, né? Não entendeu? Sim. E tem verbo? Não tem, né? Próximo, período com 3 orações, porque tem 3 verbos, olhem só. Deixe, ajude e melhorá-la. É só até o melhorar, porque o lá já é o pronome, né, do verbo melhorar. Então, é um período que tem 3 orações. E a última, apague a luz. É uma oração, porque tem verbo, né? Apague. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Não é o tamanho do enunciado que vai dizer se é frase ou oração, né? Ó, aqui era pequenininho, era frase. Aqui era pequenininho e era oração, tinha verbo. Então, tem que analisar se tem ou não tem verbo, ok? Se tem sentido completo o enunciado, senão nem começa a analisar, né? Não é nem frase, nem oração, nem período. Se não tiver sentido completo e não passar uma mensagem, não transmitir algo, tá bom? Vamos revisar então o que é que nós estudamos. Frase, enunciado com sentido completo que não precisa do verbo.
Oração, enunciado que se organiza, que precisa de um verbo ou de uma locução. Também precisa ter sentido completo, né? E o período, enunciado que se organiza com mais de uma oração, portanto tem mais de um verbo, já que a oração tem verbo. Beleza, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Sempre lembrando, né? Ficou com dúvidas? Retorna a aula, vê novamente, pausa e faz a atividade a fim de checar o conhecimento que foi adquirido, tá bom? Muito obrigada e até mais, pessoal. Tchau, tchau!